Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeira carta que Paulo escreveu, direcionada ao seu jovem pupilo Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 5. E nós vamos tão somente findar toda a parte que ele introduz no versículo 8. Depois eu recomendo aos irmãos para fazerem a leitura dos versículos iniciais, a saudação que ele faz e algumas outras recomendações, mas nós vamos abordar a partir do versículo de número 8 de 1 Timóteo, que diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, ou em algumas traduções dos seus, e especialmente os de sua própria família, outras versões dizem casa. Aí Paulo vai dizer, se eu não cuido da minha casa, se eu não cuido dos meus parentes, se eu não cuido das pessoas próximas a mim, Paulo afirma, negou a fé e é pior do que os descrentes. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem 3 finalidades. Primeiro, exortar, consolar e edificar. São esses 3 princípios que a palavra de Deus tem como finalidade. E nada melhor do que a palavra de Deus para sermos orientados no que diz respeito às nossas famílias. Nós temos aqui muitos chefes de famílias, muitas mães e alguns aspirantes. E se nós fôssemos aqui fazer uma consultoria, perguntas do que você acha sobre educação, nós íamos ter aqui enormes debates. Íamos, por vezes, talvez nem chegarmos a um determinado princípio unânime para todos. Porque cada um tem um jeito de pensamento e de forma de educar. E nada melhor do que a Bíblia para ser a regra, para que eu possa me basear por ela, para educar a minha vida, educar a minha família e assim sermos uma bênção. E na segunda-feira eu estava em casa e peguei um livro para começar a ler e comecei a pensar no respeito do culto de hoje, pedindo a Deus uma orientação, e comecei a pensar na nossa igreja mesmo, Ananideu. E veio em mim uma inspiração, um sentimento de que não tem como termos uma igreja forte sem famílias saudáveis. Não tem como a nossa igreja, e eu vou falar especificamente a nossa igreja, não tem como ela ser uma bênção, não tem como ela ser saudável, não tem como ela ser forte se as nossas famílias não forem do mesmo nível. Porque igrejas são feitas de famílias e não famílias feitas de igrejas. Olhando para isso, de imediato, eu preciso entender que família, ela foi estabelecida primeiro do que a igreja. Quando eu começo a entender isso, eu já começo a perceber que a minha família, ela é mais importante do que a igreja. Escute bem, com muita calma nessa hora. A minha família, ela é mais importante do que a igreja. Porque se eu não cuidar da minha família, a minha igreja não vai ser uma bênção. Mas, porém, entretanto, todavia, se eu cuido, eu zelo da minha família e coloco ela dentro da igreja, a igreja vai ser uma bênção. Porque a minha família está sendo uma bênção. E quando eu começo a entender isso, o meu dever, quer seja eu pai, quer seja eu mãe, quer seja eu filho, eu não posso negligenciar isso. Eu não vim desvalorizar o conceito, o projeto igreja, não de forma alguma. Porém, eu vim valorizar o conceito família. E nós precisamos atentarmos para isso, que a nossa família, ela é um bem maior. A nossa família é algo muito especial. E quando a gente passar a compreender que igrejas são produzidas, constituídas por famílias, e nós vamos entender que uma família forte, ela vai gerar automaticamente uma igreja forte. Amém. Só que na contrapartida, se a minha família ou as famílias que constituem esta igreja não forem fortes, essa igreja também não será forte.
E isso nós temos que, todos os dias, pensar: como é que está a minha família? Como é que está a minha casa? Como é que está o meu casamento? Porque, afinal de contas, Deus procura homens e mulheres que estejam convencidos de que a sua família é a pedra fundamental que Deus colocou na sociedade, para que esta sociedade ela seja influenciada pelas famílias. E porque este é o propósito da igreja, influenciar a sociedade. Quando Jesus estabeleceu a igreja primitiva, Jesus chamou a igreja para sair do âmbito quadrante, do quadrado onde eles habitavam. Eles eram acostumados a viver dentro das sinagogas. Eu sei que você sabe que uma sinagoga é necessário ter um sacerdote, ter um levita e ter pelo menos 10 homens judeus no ambiente. E eles eram acostumados a viver naquele ambiente, num quadrado, lendo a Torá, fazendo todo o preceito, procurando seguir as 613 leis do manual judaico. Para eles aquilo era o suficiente. Só que Jesus chegou e disse: não, meu filho, não é assim. O mundo precisa ser influenciado. E para isso, já que a igreja é feita de família, as famílias terão que ser fortes para influenciar o mundo. Porque, irmão, hoje hoje eu estava conversando com a Emily, lembrei, ô glória, já ganhei o dia. A Emily, sobre algumas coisas, sobre desafios de universidade e faculdade. E eu fiz uma pergunta a ela, a gente começou a conversar, melhor não é conversar não, eu falando e ela me ouvindo, porque ela não responde ninguém. E a gente começou, eu tentei, né, a conversa, pelo menos eu tentei. E a gente ficou ali, porque eu falei a ela, o maior desafio do cristão hoje na universidade é defender a sua fé. É defender quem ele é de verdade. E para um filho saber defender a sua fé, quem ele é, ele precisa do pai e da mãe. Só que o pai e da mãe, para ensinar o filho, ele também tem que saber o que ele é. É uma corrente de ensino, uma corrente de conhecimento. E o filho precisa, ou melhor, o filho espera dos pais. E os pais têm um lugar para encontrar. Os filhos também têm. Mas os pais têm uma fonte especial, que é a palavra de Deus. E quando a gente começa a entender que Deus constituiu a família, porque quando a gente vai olhar desde Abraão, que todas as famílias são abençoadas desde Abraão, até Abraão, melhor dizendo, que ela vai falar sobre isso, nós vamos entender que Deus vai dizer a Abraão, capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias. Então, a partir deste momento, Deus está dizendo, todas as famílias, a partir daqui, as que passaram foram abençoadas, mas daqui em diante serão muito mais abençoadas, por causa da promessa que eu estou fazendo a você. Deus ama tanto a família que ele colocou uma bênção perpétua praticamente. Enquanto a família estiver na terra, a promessa da bênção de Deus está pairando sobre as famílias. E é isso, irmão, que o diabo luta contra. É por isso que o diabo ele quer sempre levar desavença para casa, ele quer levar conflito para dentro de casa, ele quer levar contenda para dentro de casa, porque a passo que anda em comunhão o marido e a mulher, anda em comunhão a mãe e o filho, anda em comunhão o filho com o pai, a família está unida, a bênção de Deus, irmão, ô glória! Era para você ter entendido essa aqui, irmão. Porque quando eu ando unido, a bênção de Deus está ali, já está abençoando as nossas vidas. Porque quanto mais unido, mais forte eu sou, mais abençoado eu sou por Deus, irmão. E é isso que nós temos que entender. Deus ele tem um foco, não é de abençoar o marido, não é de abençoar a esposa, não é de abençoar o filho. Deus tem um desejo e um propósito de abençoar a família. Ô glória! Então eu não posso simplesmente dizer, eu sou abençoado. Não. Como quando eu vim para a igreja, Verbo da Vida, eu só via dizer assim, mude essa palavra. Mude essa palavra. Tinha hora que eu ficava até com raiva, Moemes. Mude essa palavra. Só que de fato nós temos que mudar essa palavra. Eu não posso mais dizer, eu sou abençoado. Eu digo que a minha casa é abençoada. Que nós somos abençoados. Porque independente das coisas, é a minha família que a bênção de Deus repousa sobre ela. Quando nós vamos ver Gênesis capítulo 18, versículo 19, diz assim, eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo,
para que o Senhor faça vir sobre Abraão, escute, para vir sobre Abraão, oh glória, sobre Abraão, e depois do que passou de Abraão, eu e você somos abençoados por causa disso. Porém, eu tenho que seguir isto aqui, o caminho do Senhor, e praticar a justiça e o juízo. E isso eu não posso abandonar de dentro da minha casa. Porque se eu quero uma família forte, para que eu gere uma igreja forte, eu preciso ter isto dentro da minha casa. Eu preciso ter justiça e juízo. Nenhuma casa prospera, no melhor popular, na banda voou, no que vai dar, não. Nenhuma família permanecerá ou ficará forte se fizer aquilo que quer. Porque se eu for fazer o que eu quero, se a minha esposa for fazer o que quer, meus filhos o que querem, nenhum vai ter o meu pensamento. Porque são cabeças diferentes. Mas como é que eu vou ser forte? Quando eu sigo a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é a orientação da família, então como em casa somos quatro, as quatro cabeças que são diferentes vão convergir para o mesmo pensamento que é a palavra de Deus. E quando eu tenho um caminho, quando eu, a minha esposa, os meus filhos andam no mesmo caminho, no mesmo propósito, então a bênção de Deus prometida a Abraão vai cair, vai ser derramada, vai vir, vai pousar sobre a nossa casa. Então eu não posso abrir mão disso. A nossa família precisa ser vista como um lugar onde começa a nossa igreja. A minha casa, ela tem que ser vista como a minha igreja, o início da minha igreja. Porque a minha igreja não é essa placa para cá. A minha igreja é dessa placa para lá, irmão. Porque para cá é só a junção para um culto. Mas eu saindo daqui, eu continuo sendo igreja do Senhor. E as pessoas assim vão se pautar a igreja, como as famílias se comportam. Se eu trato bem a minha esposa, se eu não a difamo, se eu não grito, se eu não esparro, se eu não maltrato a minha família, as pessoas vão olhar, esse rapaz aí, esse moço aí, essa moça aí, pelo menos é de uma igreja boa. Esses dias eu estava com um menino do trabalho, e ele, o senhor pastor? Eu disse, sou quase, eu sou o pastor. O pastor é maior do que eu. E ele olhou assim, mas como é a sua igreja? Eu disse, a minha igreja é Verbo da Vida. Eu disse, mas aí, Verbo da Vida? Que igreja é essa? Eu disse, espera aí. Aí eu peguei a internet, abri o Instagram da igreja, para fazer um marketing melhor, eu mostrei um vídeo meu. Eu disse, essa aqui é a igreja. E foi no dia que eu estava pregando sobre família, no primeiro domingo. E ele olhou assim, eu já gostei dessa igreja. Eu disse, mas por que se você nem foi lá? Eu disse, por causa da temática. Porque uma igreja que preza, que fala sobre família, é uma igreja que cresce grandemente. Eu olhei para ele com pão na mão, eu disse, meu filho, Deus está ali usando. Porque a nossa ideia é essa, é de crescermos. Nós somos muitos, mas vamos crescer ainda mais. Mas quando as pessoas olham para mim, aí eu tenho que ter um entendimento, ou melhor, permita-me refazer a frase. Eu tenho que pensar nas seguintes perguntas. Minha família é um presente de Deus? Isso é uma pergunta. Pense você. Não responda não, porque senão vai haver um debate muito grande aqui. Segunda pergunta. Minha família é um ministério dado por Deus a mim? Um ministério. Porque ministério não é cuidar de pessoas? E cuidar da mulher não é um ministério? O meu é. Cuidar dos filhos não é um ministério? É, irmão. Minha família é responsabilidade vinda de Deus para mim? Essas perguntas têm que ficar na sua cabeça a partir de hoje. Saia daqui com essas perguntas. Olhe para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido e faça essa pergunta com você. Eles são um presente de Deus para mim? Aí agora eu também faço um adendo sobre isso. O que eu estou fazendo com esse presente? Como eu estou tratando este presente? Como eu estou lidando? Onde eu estou colocando este presente? Porque família, irmão, é um presente de Deus dado a nós. É algo espetacular. Agora, características de uma igreja forte, ou melhor, de uma família forte, que gera igreja forte. Primeira característica de uma família forte, ela tem compromisso forte. Ela tem compromisso forte. Famílias fortes acreditam no valor da família e consideram o seu grupo
Isso eu estou falando de família como prioridade em suas vidas. Hoje nós estamos sendo atacados de todos os lados, pessoalmente, e eu não falo aqui dizendo, olha, é tudo ruim, mas tem coisa ruim, essas coisas na internet, incitando o filho a destratar o pai, ensinando o pai a ignorar o filho, ignorar a esposa, viverem sempre discórdia. Sendo que eu assumi um compromisso. Quando eu casei com a irmã Rafael, eu assumi um compromisso público entre as pessoas. Em cuidar dela, amar ela, na riqueza, na pobreza e até que a morte nos separe. E hoje as pessoas estão deixando este compromisso para lá. Até um tempo atrás nós tínhamos um DVD que mostra como nós éramos no passado. Meu Deus, meu pai, me ajuda, por favor. A última vez que eu assisti, e quando eu adiantei um pouco, que caiu justamente nos votos. E foram 2 pastores de muito respeito que eu sempre tive. Um já dorme no Senhor e hoje é o pastor da Assembleia de Deus em Caxinhal. E eu fiquei olhando para os votos e aquilo me chamou a atenção. Eu dei a minha palavra. Eu dei a minha palavra. E se eu dei a minha palavra, eu tenho que procurar manter a minha palavra. Gostando ou não gostando, eu dei a palavra. Porque compromisso, existem 4 preceitos para manter o compromisso. 4 preceitos para se manter o compromisso. Primeiro, decisão. Porque todo momento, aquilo que eu prometi cumprir, vai ser confrontado pelas circunstâncias da vida. Só que eu tomei a decisão para com isso. Eu não mudo o meu compromisso. Eu não mudo a minha palavra. Eu não mudo o meu entendimento que eu tinha antes. Agora está mais firme. Eu mantive a minha família. E eu não vou abrir mão disso. Podem falar o que quiser, podem inventar o que quiser, família alternativa, família Y, família quadrada. Eu fico com a família que eu tenho. A minha esposa e os meus filhos. E eu tenho que ter isso. Segundo, depois de decisão, eu preciso ter disciplina. Disciplina é algo que é repetitivo todos os dias. Todos os dias você tem que acordar como eu faço. Olho para a cara da minha esposa quando eu consigo e olho assim para ela, é minha esposa. E ela não amanhece como ela está aqui, não. Porque nenhuma amanhece. Nenhum cabra que amanhece. Os que têm cabelo, é tudo bagunçado. Os que não têm, não precisa. Mas no mínimo, vai ter aquela marca branca aqui no canto da boca. No mínimo vai ter. No mínimo vai ter aquele cheirinho agradável de dizer, bom dia, meu amor. E a pessoa desfalecer. Mas aí a pessoa olha, disciplina. Eu te amo, meu amor. A pessoa tem que ter isso, é disciplina. Porque disciplina, independente de eu gostar ou não, eu tenho que fazer. Independente de, no momento eu estar feliz ou não, eu tenho que fazer. É igual aquela história, pode estar com a cara feia, mas na hora de dormir, é disciplina. Vamos dormir junto e de conchinha. Porque aí não pode abrir mão. Aí não tomou decisão lá no passado de dormir agarradinho. Então vamos continuar. Tá um calor, mas vamos dormir. Compromisso e disciplina. E acima de tudo, quando eu tenho decisão, disciplina, eu tenho dedicação. A dedicação faz melhorar as situações. Porque uma coisa, você pega um ambiente desse aqui. O pastor, quando alugou esse espaço, não era desse jeito. É, pastor? Não. Mas a dedicação vai melhorando o ambiente. Se a gente pegar a foto do antes e do depois, a gente vai dizer, nossa, ou como diz o pastor Maneco, uau. A gente pega e olha assim, que melhorias. Quem pega a minha foto lá do passado, só quem vai lembrar, graças a Deus, não procure não, porque você não vai achar a foto do passado. Só está na mente minha, do Robson e da Rafael. Era triste, irmão. Triste. Não é que eu passava fome, é que eu não conseguia engordar. Mas aí eu casei. E a minha esposa é dessas, aqui, ó. Toma aqui na mão. Aí veio com cara feia, reclamando, mas tome aí. E ela foi cuidando de mim, e eu fui cuidando dela. A minha esposa, quando eu conheci ela, quando ela se vestia, meu irmão, meu Deus do céu. Foi amor realmente, irmão. Não foi estilo, não, foi amor. Porque o amor tudo suporta, tudo espera e tudo crê. E eu acreditava, irmão Marcelo, que eu ia mudar. E mudei, graças a Deus. Hoje ela parece modelo. Ô, glória. E isso, irmão, é princípio, é dedicação. Porque já teve vez da gente, eu ficar assim, eu compro isso, eu invisto nela.
E a melhor coisa do mundo é investimento. Ô, Glória, o marido aqui sabe disso. Quando você investe, o retorno é bom. E, acima de tudo, depois da decisão, disciplina, dedicação, atento aos detalhes. Isso aí eu nunca fui muito bom. Estou melhorando. Mas os detalhes fazem a diferença. Porque a mulher, quando diz assim, nada não, tem tudo, irmão. E não pergunte o que é que ela não vai falar. São detalhes que a gente tem que atentar. E a mulher não adianta chegar por quando o homem está lá naquele cantinho, olhando para a parede. Dizer que o que tu tem, se disser nada, é nada. É um detalhe. Atente para isso. Um filho, por vezes, tem detalhes. A minha filha já chegou para mim, já confessou detalhes que ela queria que eu olhasse mais a ela. Meu filho, a mesma coisa. Isso são detalhes que hoje as famílias estão abrindo espaço para a conversa. Coisas que no passado, os mais antigos, sabem muito bem disso, que não havia espaço para conversa. Obedece e pronto, acabou. Hoje nós estamos conseguindo ter espaço de diálogo. Porque isso é detalhes. Se você chegar e tentar, o que podemos melhorar? O que podemos fazer? O que nós podemos, assim, melhorar? Detalhes. Eu sempre cito isso, a minha esposa, quando ela fez o primeiro almoço pra gente, num domingo, se eu não me engano, ela fez o almoço, não, melhor, foi uma janta, ela fez pra mim, trouxe, só que ela temperava na casa dela para 4 pessoas que comiam muito. O Robson, até hoje é chegar no prato, irmão. O Robson não é um devorador, mas ali é bem próximo a isso, quando ele está inspirado. E ela botou a mesma quantidade de sal que ela colocava lá na casa dela, ela colocou na mesma quantidade na comida para mim, só eu e ela. 4 ela dividiu para 2, sendo que esse 2 só eu que comi. Aí ela colocou, aí ela perguntou para mim, meu filho, tá gostoso? Irmão, parece que eu tinha lambido um sal, irmão. Eu disse, minha filha, tá gostoso, mas me dê um copo de água, por favor. Eu só sei comer bebendo água, e de fato, eu só sei comer bebendo. E me ajudou. Ao passo que ela foi ajustando e hoje é uma excelente cozinheira. Graças a Deus. Mas porque são detalhes. E detalhes você não vê nas carreiras, você vê com cuidado e com cuidado. Então tenha cuidado com a sua família, tenha cuidado com o seu casamento, tenha cuidado com os seus filhos, porque por vezes seus filhos é bombardeado lá fora, e por vezes por detalhes você não fica sabendo disso. Por vezes por detalhes você não consegue essa intimidade. Eu sempre digo aos meus filhos, eu sempre ajudei a todo mundo, sempre quando eu puder ajudar, eu vou ajudar. E os meus filhos, eu não vou ajudá-los. Eu quero sempre ajudar meus filhos, eu quero o melhor para eles. Mas por vezes eu preciso ouvir deles, detalhes da vida deles. E eu sei que isso não é fácil. Agora, para que eu tenha uma família forte, para que eu gere uma família forte, não tem como ter isso se eu não ter uma convivência. Agora entenda, conviver não é viver. Conviver é quando eu paro para estar com a pessoa. E não estou no mesmo ambiente. Por exemplo, aqui nós temos várias pessoas que estão vivendo no mesmo ambiente. Mas neste momento nós não estamos convivendo. Até porque eu estou falando e vocês estão me ouvindo. Agora o que é conviver? É eu falar, o outro ouvir, e aquela conversa vai, conversa vem, aí mete um café da irmã no meio, um bolo por ali, e aí vai a conversa. Se misturar com o pastor, vai até 1h da manhã. Por quê? Isto é conviver, é conhecer a pessoa. E isso só é possível quando estão no mesmo pensamento, na mesma ideia. A Bíblia diz, como andarão 2 no mesmo caminho se não estiver no mesmo propósito. E para isso é convivência, e eu preciso conviver com as pessoas, e você precisa conviver com todo mundo. Procurar saber a vida da pessoa. Mas não é para estar no leve e trás. É para ajudar as pessoas a melhorarem. Isso é o conviver com as pessoas. Por exemplo, eu convivo com o Robson desde 2004, né, Robson? Por aí, né? Não revela tanto não, né, Robson? Mas é por aí, foi quando a gente se conheceu, 2004 foi 2004, não, 2004. Não vou discutir com você aqui em plateia. Mas foi por aí. E eu conheço o Robson há muito tempo, mas foi um processo para ir conhecendo. Não é porque ele é meu cunhado, mas porque ele passou a conviver junto, o que gosta, o que não gosta. Hoje eu tenho conhecido o pastor por conviver mais com ele, o irmão Esaú, a irmã Josi, outras pessoas, porque a gente vai convivendo com as pessoas.
E é da feita que eu convivo, que eu vou conversando, que eu vou estando com ele, que eu vou ouvindo, que eu vou falando, que a gente vai por vezes até discutindo também, porque aquela história é briga para ficar mais gostoso. E aí vai. E é isso, é conhecer a pessoa. Viver é você chegar, Pai Senhor, irmão, graça e paz, Deus te abençoe, boa semana. Amém. Isso é bom. Mas melhor ainda, tá certo? Melhor ainda é você chegar, Pai Senhor, irmão, tudo bem? Sente aqui, vamos conversar. Como é que você está? Como é que está a sua casa? Pode falar comigo, se eu puder lhe ajudar, eu estou aqui para lhe ajudar. E isso não precisa ser necessariamente o pastor da igreja, o co-pastor da igreja. Se você tiver maturidade espiritual para ajudar as famílias, ajude. Isto é conviver. Porque a igreja primitiva cresceu assim, um ajudando o outro. Não esperou os apóstolos, não. Tinha uma necessidade, vamos lá ajudar. Vamos ajudar. Isto é família. Porque família primária é a minha casa. Família secundária é a minha igreja. E eu me preocupo, e todo mundo, eu creio que se preocupa, e vamos nos preocupar ainda mais com a saúde de todo mundo. Por vezes eu fico aqui olhando, rapaz, cadê o irmão? Ainda não chegou, alguma coisa aconteceu, será que o Uber cancelou, não deu para vir? Porque a gente fica preocupado. Isso não é porque hoje eu estou como co-pastor, não. A minha vida sempre foi assim. Depois que eu pego o olho numa pessoa, eu sempre me preocupo com ela. E é isso, é o interesse da igreja. Igual hoje, um irmão desceu as águas, e uma hora que ele foi falar o negócio, o beiço do irmão ficou branco, assim, de nervoso. Eu disse, rapaz, está acontecendo alguma coisa com o irmão vai desmaiar, mas vamos orar aqui para dar tudo certo. Porque isso é preocupação, detalhes da vida, e nós precisamos conviver, nós precisamos passar momentos juntos, e isso virar rotina. O pastor me confessou uma coisa interessante, que depois eu fui ver sobre essa questão. O âmbito de conversa da família do pastor é na mesa. E é muito bom, porque na mesa está a comida, né? Está o café, está tudo ali. E nada melhor, e ainda mais na casa do pastor, que as cadeiras é tudo confortável, irmão, acolchoada, é bom demais. Você passa 2 horas, nem dói. Você fica ali, nem parece que ficou 2 horas. Porque é bom. E quando ele falou isso comigo, aí eu disse, pastor, em casa não é mesa, até porque a gente quase não teve mesa. E quando a gente teve na casa que teve mesa, a mesa era lá no fundo. A TV mais aqui na frente. Então, a nossa conversa sempre foi no colchão, deitado na sala, ou no carro, viajando. Mas sempre esteve junto. Sempre conversando, sempre rindo, sempre brincando, conversando. A coisinha ali, como é o nome da coisinha? A Evelyn viajou comigo e viu como é a nossa vida um pouco. Porque nós somos assim. A gente não tem uma mesa de prioridade, mas nós temos a nossa intimidade entre a gente. Quantas vezes eu já deixei de trabalhar para ficar com os meus filhos, porque pedi, papai, vamos fazer hoje a noite do cinema? E não custou nada botar um filme antigo. A gente uma vez assistiu aquele filme que o cara tem um rabinho aqui assim, que ele corta, como é? O Príncipe de Nova York. O Príncipe de Nova York, mano. Eu fiquei, meu Deus, eu já assisti esse filme 200 mil vezes, com exagero e tudo. E estou assistindo não, porque meus filhos queriam assistir, eu sentei ali, a gente comendo pipoca, que não é caro, irmão. Viver em família não é caro. É caro você correr atrás do seu filho numa boca de fumo, correr atrás da sua filha num bar, ir atrás do seu marido numa praça se drogando, isso é caro, mas investir na sua família tem retorno para você e para a igreja do Senhor. Então, irmão, invista tempo, invista qualidade com a sua família, porque isso é um tempo precioso e coisas, a gente não pode dizer assim, eu podia ter feito. A gente pode afirmar, eu posso fazer isso. Eu não fiz, mas vou fazer. Eu não fazia, mas a partir de agora eu vou fazer. Porque nós temos que atentar para isso. Lembrando que do que nós fazemos juntos, ou melhor, nós lembramos do que fazemos juntos. E não dos presentes que recebemos. Eu nunca fui de receber muito presente dos meus pais. Não é um hábito dos meus pais darem presente. Então eu não tenho muita lembrança de presente. Mas eu tenho das peias. Eu tenho das conversas, das idas para pegar manga. Eu achava muito bom vendo meu pai com aquela sacazona de manga. Eu ficava aqui olhando para ver se a manga não ia cair, porque era o lanche da tarde. Aquilo fica na minha cabeça até hoje, porque foi um momento que eu convivi com meu pai, com a minha mãe. Momento de conversa. Minha mãe sempre foi mais da conversa. Era eu, ela e o cinturão aqui do lado. E era um trio ali batendo um papo. Até hoje eu me lembro de muitos conselhos dela. Os meus filhos não lembram dos presentes que eu dei a eles, mas de coisas que a gente viveu, eles lembram.
Porque são isso que marcam a nossa vida. Ah, o irmão está em paz, não dá presente. Não, irmão, dê à vontade, dê helicóptero, dê o que você puder. Porque é melhor a gente fazer aquilo que a gente não teve para os nossos filhos, porque isso é o sonho de todo pai. Mas acima de tudo, do que presente, melhor para o teu filho, para a tua esposa, para o teu marido, é você estar presente. É você estar vivendo. Agora, terceiro método para que eu tenha uma família forte, para que eu gere uma igreja forte, é ter uma boa comunicação. E isso, irmão, eu vou usar a frase do irmão Esaú, né? Nosso arcebispo Esaú. Nisso eu falo com conforto. Estou na minha área. Eu e minha esposa, nós sempre tivemos uma boa comunicação, até no olhar. Ela já entendeu aqui. Em vez de eu estar no púlpito da igreja, e os irmãos sabem como é algumas igrejas tradicionais, dá aquele negócio, os obreiros tudo ali atrás, e eu sempre trabalho com liderança, e tem coisas que eu fico olhando, coisas que eu até reprovo, coisas que eu queria resolver na hora, de eu pegar a pessoa aqui pelo pescoço, na parede e mandar para Jesus. E a minha esposa já vê no meu olhar como é que eu estou. E ela ir lá com a pessoa e já resolveu o problema para mim. Porque eu não podia sair de onde eu estava. Por vezes, meus filhos iam ali lá se antecipar. E por vezes ela chegar e eu já saber que ela também não está boa para a conversa. E eu aqui, opa, é melhor porque senão vai sobrar para mim. Porque quando a gente passa a conviver com a pessoa, ter uma boa comunicação, as coisas ficam melhores. Porque há pelo menos 4 tipos de comunicação. 4 tipos de comunicação. Primeiro, a comunicação social, que é aquela que a gente tem com as pessoas um pouco mais rápida. Por exemplo, o irmão ali, que me perdoa se o nome que eu esqueci, Brenner. Irmão Brenner, a gente conversou na última vez que a gente esteve aqui, a gente foi até para a pizzaria, a gente bateu um bom papo. Uma comunicação social, superficial. Ao passo que a gente vai convivendo, vai tendo mais intimidade e vai também, igual aquele negócio de pipa, né? Quanto mais a pipa vai subindo, mais a gente vai soltando a linha, mais vai soltando a nossa vida, a nossa história. Isso é uma comunicação social. Depois tem o que é chamado de intercâmbio, que é o intercâmbio prático, que é aquilo, por favor, por gentileza, o tal da educação gera educação. O segundo intercâmbio é o intercâmbio pessoal, que é aquilo quando você deposita, que é o que as pessoas mais fazem dentro da igreja, é aquilo que ela deposita as suas convicções e os seus sentimentos. Ela vem para conversar a respeito de momento. Por exemplo, quando a pessoa vai no psicólogo, ela praticamente entrega a sua vida. Mas não gerou ali um elo de amizade com a pessoa. Foi só uma comunicação. Foi um profissional ouvindo uma pessoa necessitada. E aquilo dependeu, ou melhor, aquilo foi influenciado por recursos na maioria das vezes. E às vezes, famílias são destruídas por falta de comunicação correta. Mas existe o intercâmbio da intimidade, que é aquilo quando você gera uma compreensão profunda e íntima na outra pessoa. A outra pessoa ela não precisa ouvir o que você fala. Ela já sente como você está. Porque já foi provado que o jeito como você está fala com as pessoas que conhecem você. Tem vezes que eu estou para falar, parece um papagaio, eu não calo a boca. Mas tem hora também que eu não estou para falar. Eu só respondo às pessoas. Quem convive comigo mais perto, percebe. Mas quem não convive, não percebe. Por quê? Eu tento ser o máximo possível educado com as pessoas, mas tem dia que você não está bem, tem muitos problemas para você resolver, e às vezes a pessoa fala com você, não, tá certo, tá bom, Deus vai te abençoar, aí vem com aquela frase, amém, 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 vai dar certo, para que a pessoa termine que você não está ouvindo. Isso não é uma questão íntima, mas quando eu tenho um intercâmbio, é aquilo quando eu troco informações, quando eu troco confidência com a pessoa, eu passo a conhecer ela. Eu sou casado com essa mulher mais bonita que tem aqui nessa igreja. Aí, eu vou repetir de novo. Eu sou casado com essa mulher, a mais bonita dessa igreja. Aí, isso. Há 17 anos. Aí, ó. Rapaz, o ensaio aqui é bom demais, meu amigo. Nós me deu acima da média. Irmãos, eu sou casado há 17 anos. Convivo com ela há 19. E ao passo que eu vou vivendo com ela, já teve coisas que passamos na Paraíba, que eu fiquei olhando assim, eu não sabia que ela tinha essa maturidade. Eu não sabia que ela tinha essa força toda. Eu não sabia que ela tinha essa estrutura para isso. Mas porque hoje eu posso dizer, como disse ao pastor,
essa aqui aguenta um bocado de coisa, assim. Pode trabalhar com ela, pode colocar a carga a ela, pode chamar a atenção. Eu conheço ela, não 100%, porque só quem conhece ela 100% é Deus. Mas o tanto que eu já conheço ela, eu posso falar pela minha esposa. Eu não posso falar pelos outros irmãos aqui. Não posso nem falar pelo Robson, que praticamente no mesmo tempo eu conheço ele. Mas eu convivo com ela. E ela me conhece. E isso por quê? Porque nós temos um intercâmbio íntimo. E isso não quer dizer de intimidade sexual. Mas fala daquilo que você convive. Os meus filhos sabem quando eu estou bem. Quando eu estou alegre. Eles sabem quando eu estou cansado. E eles sabem quando eu estou aqui, ó. A chaleira aqui já fazendo zoada, que qualquer coisinha eu explodo. Eles já sabem. Porque isso é convivência, é vivendo, porque isso eu já conversei com eles. Porque tem dia que eu estou estourado do juízo e eu opto por não descontar nele, que ele não tem merecimento nenhum dos meus problemas fora de casa. Então eu não desconto neles. Eu sempre digo, sai daqui, papai está cansado. Papai deixa descansar. Eu passo o dia trabalhando, andando na cidade de Castanhal, numa velocidade controlável, para evitar acidente, e com exagero e tudo. E tem vezes que eu chego em casa cansado da mente, não é o corpo, é a mente. E eles têm um hábito de quando eu chego, a minha filha, ela primeiro, eu chego, ela pega o pão dela, aí depois que eu tomo banho, é quando ela vem me abraçar e me beijar. Aí eu dou o abraço dela, ela faz a pergunta dela, se eu amo ela, que essa menina me pergunta se eu amo ela pelo menos 5 vezes no dia. E eu respondo a mesma coisa, marromeno. Aí, depois disso aí, ela vai e eu deito na cama para esticar o meu corpo, cansado, para mim poder descansar. Aí depois a gente vai conversar. Porque a gente já tem esse contato, a gente já tem essa intimidade, já tem esse intercâmbio de intimidade. Porque isso tem que ser gerado nas famílias. Cada um entender o outro, para poder ajudar o outro. Porque se eu não entender, não tem como eu ajudar. Para que eu ajude a minha esposa, para que eu ajude meus filhos, para que eles sejam fortes, eu tenho que entender. Aí quando eu entender, eu peço a Deus as ferramentas certas. Porque eu gerando uma família forte, eu tenho a minha igreja forte. Glórias a Deus por isso. E por último, para que a minha fala não seja demorada, nós precisamos ter apreço e afeto mútuos. Eu preciso gerar isso na minha casa. Apreço pela minha esposa, apreço pelos meus filhos. E isso tem que ser gerado cada dia mais. Famílias fortes são intencionais em expressar apreciação um pelo outro. E eu gosto demais, eu não minto, irmão, mas também eu não omito. Eu tenho uma família abençoada que Deus me deu. Eu tenho uma família que me segue nas minhas ideias, nas minhas loucuras. Porque se Deus disser, vai, eu vou. E os meus filhos, a minha esposa nunca questionou nada. Sempre estão comigo. A Paraíba, minha filha já viajou a Paraíba muito mais do que paraibanos. E nunca chorou. Pelo contrário, sempre gostou de estar viajando. Aí é uma cigana. Meu filho também. Vem de lá para cá sozinha. Mas não vem reclamando que ela vem para estar contribuindo nesta igreja, para estar somando ao GC, para estar perto das meninas, para estar ajudando aqui. E o pastor e a irmã têm visto como os meus filhos são. E eu louvo muito a Deus pela minha família. Porque a minha família faz parte da minha vida e faz parte do meu crescimento. Porque não adianta eu crescer na vida se a minha família não puder estar comigo. E eu tenho comigo, irmão. Se a minha família não puder ir, eu também não vou. Eu não vou para canto nenhum. Porque uma vez um rapaz chegou para mim, me convidou para jantar na casa dele, só que ele pediu para não levar o meu filho, porque o meu filho, quando pequeno, e todo mundo que tem filho pequeno sabe que se vê carrinho, irmão, menino, não peça não para pegar, melhor dizer, pegue logo, quebre logo, porque pelo menos ele vai fazer o contrário. E ele pediu para que eu não levasse meu filho, porque meu filho ia mexer nos carrinhos dele. Eu disse, meu filho, então me perdoe, eu não venho não, de jeito nenhum. Não, mas eu vou fazer aquele cuscuz, eu disse, meu filho pode fazer cuscuz ou pedra. Para mim não faz diferença. Se a minha família não puder estar comigo, eu não estou lá. Porque a minha família é eu. E eu sou a minha família. Isso nós temos que ter entendimento. Ao momento do casal, nós aprendemos mês passado que tem que ter. Mas há o momento dos filhos. Quantas vezes eu já saí com os meus filhos? E eles são caríssimos, irmão. Para enganar esse menino é muito dinheiro.
Um coco. Eu saía de casa para dar um coco para esse menino. E para eles era a maior saída do mundo. A gente saía de casa, andava 6 quilômetros de carro para ir no shopping para tomar aquele sorvete de R$2. E o meu filho, maior felicidade. E isso, irmão, não tem preço. E eles falam e a gente conversa. O meu elogio para eles não pode para muitos não parecer, mas para eles sabem que é o meu elogio. Depois eu não sei dizer para minha filha, você tá bonita hoje. Eu chego para eles assim, você tá gordinha, você tá gatona. Cada um tem o seu jeito. Um diz filha, outro diz amor, outro diz velha, outro diz gata, namorada, não importa, a intimidade é sua. Mas tenha isso com vocês. Gerem isso a preço em vocês. Porque a família, ela tem que ter essa abertura da intimidade, da brincadeira, do riso, da felicidade. Porque o mundo lá fora é tão carregado e a nossa família vai ser? Não, irmão. A nossa família tem que ser alegre, tem que ser feliz. A nossa casa tem que ter paz, tem que ter felicidade na nossa casa. E isso é fruto de termos este apreço. Um certo, eu não lembro se ele era psicólogo ou sei lá o que ele era. Ele disse o seguinte, Emanuelzinho, toda família tem que dar pelo menos 12 abraços na semana. 12. Eu disse, pra que tudo isso? Se um já resolve. Mas aí depois que eu fui entender, porque um abraço da segunda-feira não é mais o mesmo abraço, irmão, da terça-feira. A terça-feira já é outro abraço. Mas eu fiquei na minha cabeça, mas a semana só tem 7 dias. Ele pediu 12. É os juros. Pagamento com juros. Então mantemos isto. Nós trabalhamos em Castanhal com a orientação do irmão Isaú e da irmã Josi sobre a respeito mais disso aqui, coisa mais particulares. E eles fizeram um desafio de dar presente, de fazer um banquete, de fazer uma surpresa e não sei mais o que. Alguns fizeram, outros não fizeram. Mas não melhorou demais o casamento. Amém. Teve um dia que eu levei para minha esposa uma caixa de chocolate. Oh, glória! E o doce foi gostoso demais, irmão. Eu ganhei até massagem no pé, irmão. Nunca ganhei na vida. Aleluia! Por causa de um chocolate. Mas não era o chocolate em si, era o apreço. É o de você fazer algo diferente. Só que o problema é que se acostumou, irmão Zaú. Todo dia agora... um doce, eu tem açúcar. Mas quer outro doce, esse irmão não tem. Mas isso é da vida, irmão. E nós precisamos cada dia mais isso. E vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Porque senão daqui a pouco já sobe a banda e é o código. Mas vamos lá. Último fator. Não mais importante, porém importante em nossas vidas. Nós precisamos ter uma intimidade espiritual compartilhada. Nós precisamos aprender a compartilhar a nossa vivência espiritual. Aquilo que eu recebi de Deus. Porque embora sejamos família em casa, e aqui somos uma grande família, amém, mas cada um tem o seu jeito individual. O meu filho, ele é mais emocional. Qualquer coisa ele chora, qualquer coisa ele se treme, qualquer coisa ele se joga no chão. A minha filha, ela já é mais, eu não sei o quê, mas é alguma coisa. A minha esposa, ela é muito parecida com a minha filha, só que está melhorando. Eu sempre fui muito explosivo na questão de adorar a Deus, de se entregar a Deus. Mas isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Mas ao passo que a gente passou a ter experiência compartilhada entre nós, a gente começou a ver evolução entre a nossa família. Quando a gente passou a dobrar os joelhos e a orar junto, a cantar junto, a ter momentos de descontração junto, nós percebemos que a nossa família estava ficando mais forte. De ver o meu filho chorando, de ver minha filha orando, de ver minha esposa declarando, de eu poder melhorar cada dia mais. E isso foi fruto de uma espiritualidade compartilhada. Porque eu tenho que ter o meu devocional, mas acima de tudo eu preciso ter o meu devocional com a minha família. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente sempre fica, por vezes, brincando, fazendo aquela leitura mais divertida para que ela não fique tão cansativa, mas ao mesmo tempo a gente vai trocando ideias de informação. E isso é uma questão espiritual compartilhada. E isso eu não posso, isso nós não podemos abrir mão. Eu tenho que aprender a orar com a minha esposa.
Eu tenho que aprender a orar com os meus filhos. Eu tenho que aprender a orar com a minha família. Porque, acima de tudo, a minha família, ela é muito importante. E eu creio que a maioria está junto aqui. Eu creio que a maioria está junto. E Deus estava falando comigo esses dias. E nós vamos orar pelas famílias. Só que nós vamos fazer 2 orações hoje. Podemos, pastor? 2 orações. Primeiro, nós vamos orar pela nossa família, casa. Minha esposa, minha filha. Nós vamos orar. Aquele que não tiver com a sua família aqui, ou que não tiver família, se alguém mais maduro puder chegar próximo, ou se não tiver ninguém, ore você pela sua casa. Ore você com a sua família. Porque nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Graças a Deus temos família, temos casais aqui. Amém? Feche os olhos, por favor. E façamos uma oração por nossas famílias. Você que está com o seu esposo, ore por ele. Você que está com a sua esposa, ore por ela. O seu filho que está ali, o seu filho que não veio, ou o seu filho que você ainda está projetando ter. Comece a orar neste momento. Mas acima de tudo, Deus está blindando famílias aqui esta noite. Porque Deus está colocando proteção sobre famílias. Porque contra as nossas casas, os dados inflamáveis do maligno não vai penetrar. Porque o sangue do Cordeiro não está só sobre os umbrais, está nas nossas casas. Quando os nossos filhos forem para as escolas, para os trabalhos, o sangue do Senhor vai protegendo os nossos filhos. Quando as nossas esposas saírem, Jesus vai protegendo. Quando os maridos estiverem trabalhando, viajando ou afins, Jesus vai protegendo também. Jesus está protegendo ainda mais as nossas famílias. Porque Jesus está fortificando as famílias aqui em Ananindeua. Jesus está fortalecendo famílias aqui esta noite. Há uma brisa do Espírito Santo renovando vidas aqui esta noite. Está tendo curas espirituais. Está tendo curas carnais aqui esta noite. Há milagres acontecendo nas famílias aqui. Porque famílias fortes é igreja forte. Famílias fortes é igreja forte. Família saudável é igreja saudável. E a nossa família é uma bênção. A nossa família é uma bênção. A nossa família é uma bênção. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Declare bênção sobre a sua família. Declare milagres sobre a sua família. Declare coisas maravilhosas. Porque a bênção de Abraão repousa sobre as nossas famílias. A bênção de Abraão repousa sobre a nossa casa. A bênção de Abraão está nas nossas vidas, está no nosso casamento, está nos nossos filhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, irmãos, façamos uma oração por nossa família, Igreja Verbo da Vida. Façamos uma oração poderosa neste momento, declarando avanço sobre a nossa família, declarando rompimento, oh aleluia, declarando aceleração acontecendo, porque nós cremos, irmão. Eu sei que você pode ver neste momento coisas extraordinárias acontecendo na nossa família, a gente rompendo espaço, a gente rompendo barreira, indo para outros lugares, indo para outros ambientes, ganhando almas, chegando mais músicos, chegando mais cantores, chegando mais obreiros, chegando mais diáconos, chegando mais famílias para cooperar e para trabalhar. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo a nossa família, a Igreja Verbo da Vida e Ananindeua, avançando, crescendo, rompendo. Hoje as pessoas, mundo não pode saber, mas o céu sabe que a nossa família é grande, porque a nossa família é grande. Oh glória! Aleluia! Deus, muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Deus, pela família, Igreja Verbo da Vida. Muito obrigado, Deus, por cada irmão que aqui eu tenho. Muito obrigado, Deus, por cada irmã que aqui eu tenho. E que cada um possa ser mais abençoado. Que cada um mais possa ser próspero. Que cada vez mais haja milagres acontecendo em nossa casa, acontecendo em nossa família. Porque aqui não há ninguém melhor do que ninguém. Aqui não há ninguém maior do que ninguém. Maior só o Senhor. Mas aqui, meu Pai, nós amamos a todos. Nós amamos a todos. O amor de Cristo opera aqui. O amor de Cristo impera aqui. E muito obrigado, Deus, por cada vida que aqui está. Muito obrigado pela vida do nosso pastor. Muito obrigado pela vida da sua esposa. Muito obrigado pela vida dos seus filhos. Muito obrigado por cada família que aqui está. Muito obrigado pelos músicos que por vezes vêm lá de Caxinhal para estar aqui cooperando, trabalhando, tocando, dando o seu melhor. Muito obrigado por cada irmão que saiu da sua casa, por vezes enfrentou dificuldade, mas aqui chegou. Muito obrigado por aqueles que não puderam vir hoje, mas a bênção de Abraão também alcança a vida deles. E muito obrigado, Deus, porque a nossa família está crescendo, vai continuar crescendo e vai chegar um número que a gente nem vai conseguir saber o nome de todo mundo, mas a gente vai glorificar a nossa igreja. É uma bênção para a glória de Deus. E quem crê, diga amém, 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 Jesus. Poder sentar.